2 Samuel, capítulo 11. Nós estamos numa série de mensagens chamada Responsáveis. Fala comigo, responsáveis. Não, assim, fala assim, como quem é responsável. Fala, responsáveis. Qual o objetivo dessa série? Responsabilizar a minha e a sua vida com aquilo que é a vontade de Deus. O tema da série é Responsáveis executando a vontade de um Deus perfeito. Nós já falamos aqui sobre sermos responsáveis pelo nosso chamado. Semana passada nós falamos sobre sermos responsáveis pela presença de Deus, aonde compreendemos que nós carregamos a presença de Deus em nosso próprio corpo. E hoje eu quero pregar sobre responsáveis pela família. Fala comigo, responsáveis. Pode ser mais forte, diga responsáveis pela família. E eu quero ler com você então 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 1. Está dizendo assim a palavra de Deus. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Fala comigo assim, Davi permaneceu em Jerusalém. Verso 2. Uma tarde, Davi então levantou-se da cama e foi passear pelo terraço no palácio. Davi ficou em Jerusalém no palácio, você entendeu o texto? Enquanto os seus homens, os seus filhos, os seus guerreiros foram para a guerra, Davi ficou deitado no palácio. Aí fez besteira. Sacode quem está do seu lado e fala assim, levanta essa cama rápido. Uma tarde, Davi então levantou-se da cama e foi passear pelo terraço. Olha, cabeça vazia é o quê? Você já sabe, não sei porque que você faz a mesma coisa. Do terraço então, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Não tinha isso filme naquela época. Ele enviou alguém para descobrir quem era e disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Então, Davi, o rei poderoso, enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Batseba se purificara da impureza da menstruação. Depois disso, ela voltou para casa. A mulher engravidou e enviou um recado a Davi dizendo, Davi, eu estou grávida. Então Davi, desesperado, mandou esta mensagem a Joabe. Joabe, manda de volta Urias, o hitita. E Joabe mandou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como ia a guerra. Sabe aquela conversa, o sol está quente lá, como é que estão as coisas? E ele disse a Urias, Urias, faz o seguinte, desça até a sua casa e lave os seus pés. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Urias, porém, dormiu à entrada do palácio real com todos os soldados do Senhor e não desceu para a sua casa. Qual a ideia de Davi de mandar Urias para casa? Para ver se Urias tinha relações com a sua mulher, a fim de que no final pudesse dizer que o filho não era dele, mas do marido, do Urias. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou a Urias, você não acabou de chegar de viagem? Por que você não foi para casa? Urias respondeu, a arca do Senhor e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. Joabe, o meu comandante, meu senhor e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber e me deitar com a minha mulher enquanto os meus amigos estão na guerra? Tão certos como vives, eu não farei uma coisa dessa. Então Davi disse a Urias, fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Então Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir na esteira com os soldados do seu senhor e não foi para casa. De manhã, Davi escreveu uma carta para Joabe e a enviou por meio de Urias. E na carta estava escrito, Joabe, já que Urias não foi para casa dormir com a sua mulher, coloca Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais violento.
então recue, para que ele seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar aonde sabia que estavam os melhores soldados do inimigo. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. Entre eles, morreu também Urias, inocente, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas do muro? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que do muro atirou nele uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto do muro? Se ele perguntar isso, diga-lhe: morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu, e ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto do muro contra os teus servos e mataram alguns deles. Morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi então disse ao mensageiro: diga a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. Diga isso para encorajá-lo. Quando a mulher de Urias soube que o marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi enviou mensageiros que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua esposa e teve um filho dele. Contudo, o que Davi fez desagradou ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, esta é a tua palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra não é nossa, esta é a tua palavra. E nós vamos falar hoje sobre como nós podemos cuidar da nossa família. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, encha-nos de sabedoria, encha-nos de revelação, encha-nos de entendimento e nos faça crentes, cristãos, responsáveis, discípulos do Senhor, responsáveis pelas nossas famílias. Traga entendimento espiritual sobre o nosso coração. Eu oro para que nesse momento toda resistência espiritual caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que o nosso coração está aberto para receber a santa e poderosa palavra do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Senta no seu lugar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: presta atenção. Responsáveis pela família. Eu preciso começar essa pregação, essa mensagem, fazendo uma afirmação que eu acho que você já sabe, mas pode ser que você duvide. A internet está aí para te fazer duvidar. E a afirmação é a seguinte: família perfeita não existe. Eu vou repetir: família perfeita não existe. Você pode dizer comigo? 1, 2, 3 e... família perfeita não existe. Família perfeita. Todas as famílias, por mais lindas e belas que pareçam ser, elas têm problemas. Todo mundo tem um BO. Olha para quem está do seu lado e fala assim: todo mundo tem um BO, irmão, fique tranquilo. Todo mundo tem um problema para ser resolvido. Todo mundo tem um BO na conta, menor ou maior, mas todo mundo tem, com menos ou com mais consequência, mas todo mundo tem. Infelizmente, isso por conta do pecado que habita em nós. Isso por conta do pecado. E nós podemos ver isso tanto na nossa vida, quanto na vida de Davi. O problema é que essa verdade, ela fica obscura aos nossos olhos, por conta da internet, como eu disse. No Instagram você só mostra o que você quer. O casal posta foto sorrindo, mas em casa é Ucrânia e Rússia, um negócio esquisito, é guerra. Porque com a internet você faz o que você quer, você manipula a opinião das pessoas a respeito daquilo que a gente escolhe divulgar. E a gente tem a tendência, de um outro lado, de olhar para as famílias
da internet e achar que todas são perfeitas, e ao olhar para a nossa, achar que somente a nossa tem problema. Mas família perfeita não existe. Afirmação essa, como eu disse, que nós podemos ver na nossa vida, mas também no drama da história de Davi. Quando pensamos em Davi, não pensamos naquilo que vamos estudar hoje sobre a sua história. Porque a verdade é que a história de Davi tem capítulos extremamente sombrios, como a nossa história. A sua história tem capítulos sombrios? Depois de ter sido ungido rei, Davi começou a conquistar vitórias e estabelecer um trono vitorioso. Davi é chamado de guerreiro forte. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Depois de ter sido ungido rei, escolhido do pasto, Davi ele estabelece um trono vitorioso. Mas no meio desse trono vitorioso, no meio dessa história de sucesso ou de aparente sucesso, Davi comete um erro fatal, ou quase fatal. Ele, como lemos, se ausenta da guerra, olha para onde não deveria, deseja o que não lhe pertence, adultera com Batseba, engravida a mulher de outro homem e manda matar o marido inocente daquela mulher. Se você continua o texto de 2 Samuel, o livro de 2 Samuel daqui para frente, a partir desse momento, a casa de Davi se torna um palco de dor. O filho de Batseba, fruto do adultério, morre ainda bebê com poucos dias de vida. Tamar, filha de Davi, é violentada pelo seu meio-irmão Aminon. Foi estuprada, assediada, abusada pelo seu meio-irmão. Aminon, que violentou Tamar, é assassinado por um outro filho de Davi chamado Absalão, irmão de sangue completo de Tamar. Absalão se rebela contra o seu pai Davi, rouba o trono de Davi, humilha Davi publicamente. Que interessante, ficou muito bom assim. Humilha o trono de Davi publicamente. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso. Olha o que acontece. Davi, homem de guerra, vitorioso, comete um erro que é desejar o que não é dele. Sabe o que aconteceu? Isso passou para os filhos. Aminon desejou o que não era dele, desejou sua meia-irmã. Aminon desejou matar seu irmão Absalão e o matou, desejou errado. Absalão deseja o trono do seu pai, desejou errado. E no fim, Absalão morre enforcado e Davi chora inconsolável lá em 2 Samuel 18, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido no seu lugar. Veja, tudo isso, toda essa cadeia de tragédias familiares, todo o colapso de uma casa, a dor de um pai, a morte dos filhos, a vergonha pública de um rei, tudo isso teve início com uma única escolha: de dar passos fora da vontade de Deus. No caso de Davi, um adultério, mas em outros casos poderia ser uma mentira, uma corrupção, uma inveja. Qualquer passo fora da vontade de Deus pode trazer marcas para a vida de alguém. Essa história desse capítulo que nós lemos aqui, de 2 Samuel capítulo 11, a história de Davi, ela nos relata, e eu quero que você anote, vai estar aqui no slide, mas eu quero que você anote no seu celular. A história de Davi nos relata três erros, e eu estou te falando isso, olhe para cá um instante antes de você anotar. Eu estou te falando isso como um tipo de pastor que vive na vida das suas ovelhas. Eu atendo gente toda semana, eu atendo casais toda semana,
Eu lido com pessoas todo dia, eu lido comigo, inclusive, com os meus problemas, com a minha casa. E eu quero te mostrar aqui na palavra de Deus, na história de Davi, 3 erros que têm destruído famílias completamente, até hoje. Em primeiro lugar, o primeiro erro cometido por Davi é preferir o palácio do que a guerra. Diga comigo, preferir o palácio. Pode ser mais forte como quem está prestando atenção. Diga, preferir o palácio do que a guerra. Pastor, o que significa isso? Davi preferiu ficar no palácio, no seu conforto, do que ir para a guerra com os seus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Davi não foi para a guerra. Eu não sei se você sabe, mas as guerras daquela época, muitas delas, faziam parte do plano de Deus para fazer Israel avançar, a fim de que Israel conquistasse e estendesse o governo de Deus sobre as nações circunvizinhas. E Davi foi chamado para isso. Davi foi chamado para liderar um povo em guerra com o coração de Deus. Davi foi chamado para ser um tipo de valente que luta não apenas com as suas próprias habilidades, mas que conclama, aclama, chama, convoca, invoca o nome do Senhor nas batalhas. Davi era aquele que no meio da batalha iria dizer: não fui eu que venci, foi Deus que venceu por nós. Davi foi chamado para isso. Davi foi chamado para liderar o seu povo em batalhas. Essa era a fama de Davi, aquele que lutava batalhas em nome do Senhor. Mas naquele dia, todos foram para a guerra, todos foram para o fronte, todos foram enfrentar os seus inimigos, mas Davi não foi, porque Davi não estava mais envolvido com o propósito e com o plano de Deus para a sua família. Por que Davi não foi para a guerra? Davi não foi para a guerra, e nós também não vamos à guerra, porque nós temos uma grande, triste, terrível facilidade de transformar bênção em maldição. Escute uma coisa, meu irmão. Davi foi escolhido no pasto. Davi foi escolhido aonde? Davi foi escolhido aonde? No pasto. O palácio era para ser uma bênção. O palácio era para ser uma promoção. O palácio era para ser um QG, um quartel-general, um lugar de preparação. Sim, um lugar onde Davi descansava, mas um lugar também onde Davi pensava em como viver o propósito de Deus. O palácio era para ser uma bênção, mas o palácio se tornou uma maldição. Porque Davi parou de usar o palácio para cumprir um chamado de Deus e começou a usar o palácio para cobiçar o que não era seu. Toda bênção, escute isso, Missão Reviver, grave isso. Toda bênção que Deus nos dá tem um grande potencial de se tornar uma maldição quando não usamos essa bênção para algo maior. Pastor, explica para ficar mais claro. Deus, eu quero um carro. Deus te deu um carro. Esse carro te leva para todo lugar, menos para a comunhão da igreja. Deus, eu quero um sítio ou uma casa na praia. Deus te deu um sítio. Deus te deu uma casa na praia. Deus te deu um cantinho na roça. E isso que era para ser uma bênção tem se tornado o seu pior inimigo para que você e a sua família vivam a vontade de Deus. Deus, eu quero então um aumento de salário. Deus te deu um aumento de salário, mas você torra tudo de maneira irresponsável. Deus, eu quero ser dono de uma empresa. Eu quero que a minha empresa prospere. Eu quero que a minha empresa avance. Deus então te deu uma empresa, e agora você não tem nem tempo para orar mais. Você não tem nem tempo para ter comunhão com a sua esposa, para assistir um filme no Netflix, para comer um hambúrguer na praça. Você também não tem mais tempo para os seus filhos. Ah não, mas Deus, eu quero então passar de ano na escola, eu quero concursar, eu quero fazer um concurso, eu quero passar numa faculdade. Você passa na faculdade,
Você é aprovado em mais um ano na escola, e ao invés de se tornar um estudante disciplinado, cheio do Espírito Santo, que expressa Cristo, tanto pelo comportamento, quanto pela pregação do Evangelho lá na faculdade, você usa do seu ambiente escolar de estudo, para destruir a sua vida e o seu casamento, ou o seu futuro casamento. Davi, já casado, já com filhos, tendo seus filhos em guerra, seus amigos em guerra, a sua família reconhecida por ser vitoriosa em batalhas, decide usar da bênção do palácio para pecar, e não mais para cumprir um propósito maior. Nós temos uma triste facilidade de abrir mão do propósito de Deus por propostas do mundo. Meus irmãos, Davi deveria ir para a guerra e dizer para os seus filhos e dizer para as suas esposas: vamos à batalha. Davi deveria cumprir o propósito de Deus e envolver a sua família no propósito de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração: envolva a sua família no plano de Deus, por favor. Envolva a sua esposa no plano de Deus, envolva seu marido no plano de Deus, envolva os seus filhos no plano de Deus. Como eu disse, como um pastor que trabalha constantemente com aconselhamento, eu tenho visto a vida e a família de muitas pessoas definharem porque elas não se envolvem mais com aquilo que de fato Deus as chamou para fazer. Não envolvem mais a sua família no plano de Deus, no avanço do reino de Deus, na pregação do Evangelho, na transformação da sociedade. Não. Tenho visto esposas que criticam os seus maridos, porque os seus maridos estão servindo a Deus, às vezes servindo a igreja, às vezes servindo a alguém. Eu vou fazer uma pergunta assim: você queria que seu marido estivesse onde? No botequim? Deixa o homem servir a Deus, que ele sirva também a sua casa e você, amém ou não amém? Mas deixa o homem servir a Deus. Eu tenho visto maridos que têm limitado e criticado as suas esposas porque elas servem a Jesus com alegria, porque elas levam os seus filhos para adorarem a Deus. Amado, e você queria que elas estivessem aonde? Davi caiu em desgraça quando não se envolveu e não envolveu mais a sua família com aquilo que Deus queria que ele se envolvesse. Pais, vivam o reino de Deus. Mães, enviem os seus filhos para viverem o reino de Deus. Filhos, se envolvam com o plano eterno de Deus. Papais e mamães, os seus filhos precisam mesmo do seu empurrão e do seu incentivo para viverem a igreja, para andarem cheios do Espírito, precisam do seu exemplo. Filhos, vocês podem ser um instrumento de Deus na vida dos seus pais, para edificar a sua casa, sem serem filhos desobedientes. Famílias, por favor, vão para a guerra, vão para a guerra juntos, vão viver o propósito de Deus juntos, amem a Deus juntos, orem juntos, leiam a palavra, congreguem juntos. Conduza, marido, a sua família a esse lugar de viver para a glória de Deus. E aqui, inclusive, fica um conselho para os solteiros. Mulheres, para de ficar arrumando, para de ficar arrumando homem babaca para a sua vida. Gente que não ama a Deus, que não coopera com aquilo que você quer, que é servir a Deus. Rapazes, guardem o seu coração, encontrem mulheres que vão caminhar com você para a glória de Deus, para viver para agradar a Deus, expressando o reino de Deus, manifestando o poder do Espírito por onde vão. Davi preferiu o conforto do palácio do que ir para a guerra. Eu te pergunto, será que as bênçãos que Deus te deu não estão se tornando em maldição? Porque depois que você recebeu a bênção, você parou de servir a Jesus como
você servia, com o coração que você servia, com o amor que você servia. Portanto, se você deseja ser responsável com a sua família, envolva a sua família no plano de Deus. Segundo lugar, segundo erro que eu tenho percebido, que nós percebemos nesse texto e que nós percebemos também em nossas famílias, na minha família, na sua família, é preferir a cobiça do que não tem, em lugar de valorizar o que tem. Sabe por que muitas famílias estão deixando de servir a Deus e estão indo por água abaixo? Casamentos sendo desfeitos, filhos se perdendo. Sabe por quê? Porque estão preferindo a cobiça daquilo que eles não têm, em lugar de valorizar aquilo que eles já têm. Davi, meus irmãos, já tinha esposa, algumas, naquela época, já tinha filhos, mas Davi cobiçou o que não era seu, mas não cuidou daquilo que já era dele. Olha o que diz 2 Samuel capítulo 12, versículos 7 a 9, olha que interessante você perceber, que Davi já tinha tudo o que ele precisava. Então Natã disse a Davi, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu já te ungi rei de Israel, eu te livrei das mãos de Saul, já te dei livramento, já te ungi rei, dei a você a casa do seu Senhor, as mulheres do seu Senhor para serem suas, dei a você a nação de Israel e de Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu teria te dado mais. Eu te pergunto, Davi, verso 9, por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Sabe o que é isso aqui? É Deus dizendo, já te dei esposa, já te dei marido, por que você está olhando para fora do seu casamento? Já te dei trabalho, te dei dinheiro, por que você está cobiçando o trabalho e o dinheiro do outro? Já te dei tudo o que você precisa. Se isso não te fosse suficiente, já tinha te dado até mais. Porque o que você precisa, você vai ter. Sacode quem está do seu lado, fala para essa pessoa, o que você precisa, Deus vai prover para você. Deus está dizendo, filho, se você precisasse, já tinha te dado mais. Você tem o que você precisa, fique tranquilo, pare de cobiçar o que é do outro. Meus irmãos, o tanto de famílias que eu tenho visto se destruírem por cobiçarem o que não são delas. Davi tinha tudo, ele só não tinha o que não era de Deus para ele. Mas sabe o que ele quis? O que ele quis? O que não era de Deus para ele. Ô mania maldita! Vamos falar a verdade? A gente só quer o que não é de Deus pra gente. Que mania maldita, Zé. Que negócio maluco. Agora, não sei se isso aqui nos confronta ou nos conforta. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada inteira, nós vemos isso, infelizmente. Você vê Adão e Eva, uma família linda que Deus criou, cometerem esse mesmo erro no jardim. Deus falou assim para Adão e para Eva, comam de todas as árvores do jardim, menos dessa. O que o Adão e Eva fizeram? Eles comeram a única que fazia mal. Quando você olha para Acã, em Josué capítulo 7, Deus disse, não pega despojo, não guarda nada. Acã desobedeceu a ordem de Deus, roubou itens proibidos da conquista de Jericó, e toda a sua família foi envergonhada por isso. Olha só isso aqui, a nossa cobiça não afeta apenas a gente, a nossa cobiça afeta as pessoas à nossa volta. Talvez você, marido ou esposa, está endividando a família porque está cobiçando aquilo que Deus não tem para você. Talvez você, filho, está forçando os seus pais a se endividarem porque você não quer aquilo que Deus tem para você. Talvez você está cobiçando a mulher do outro, o homem do outro, o trabalho do outro. A sua vida está paralisada porque você não está olhando para aquilo que Deus já te deu como dom, como talento, como graça, mas você quer o despojo do outro. E por conta da nossa cobiça, toda a nossa família é envergonhada. Você vê Salomão em 1 Reis capítulo 11, que ao invés de amar uma mulher,
amou muitas mulheres, inclusive estrangeiras, mulheres pagãs, mulheres que não adoravam a Deus, e permitiu que elas desviassem o seu coração. 1 Reis capítulo 11, versículo 4, tendo Salomão envelhecido, suas mulheres o induziram a voltar para os outros deuses. Aqui você percebe a desgraça de um relacionamento errado, a desgraça de cobiçar algo fora da vontade de Deus. É que você peca contra alguém, mas você também obviamente peca contra Deus, porque você volta para os seus deuses. O que é isso aqui? Você começa a voltar para os seus pecados passados, e sua vida e sua família são envergonhadas. Você tem também no Novo Testamento vários exemplos, eu vou citar apenas um: Judas Iscariotes, em Mateus capítulo 26, que traiu Jesus, cobiçando apenas 30 moedas de prata. Percebe? Eu tenho visto que a cobiça, preferir a cobiça do que não tem, ao invés de valorizar o que tem destruído muitas famílias, inclusive destruiu a família de Davi. Terceiro e último, terceiro erro que nós vemos nesse texto, que tem destruído famílias até hoje: preferir o próprio desejo acima da vontade de Deus. Fala comigo: preferir o próprio desejo acima da vontade de Deus. Meus irmãos, Davi, ele destruiu uma família, a dele, na verdade duas famílias, a dele e a de outra pessoa. Matou uma pessoa. Davi destruiu uma família para ter o seu desejo atendido. Davi mandou matar Urias, esposo de Batseba. Ele destruiu uma família para que o seu desejo fosse atendido, para que o seu adultério fosse consumado, não fosse encontrado, o seu pecado encoberto. Ele destrói uma família, mata um inocente apenas por conta da sua cobiça. Um inocente foi morto, uma mulher que não era dele ficou grávida, sua família ficou completamente manchada, e essa mulher posteriormente teve o seu filho perdido. Olha quanto trauma Davi criou, só para que o seu desejo fosse atendido. Eu te pergunto, será que nós não estamos destruindo as nossas famílias apenas por conta de um capricho nosso? Marido, você não está destruindo seu casamento apenas por conta de alguns caprichos seus? Esposas, vocês não estão destruindo o seu casamento apenas por conta de caprichos seus, de desejos pessoais, que às vezes você até coloca na conta de Deus. Deus falou comigo. Gente, é um negócio interessante. As mesmas pessoas que falam que Deus falou comigo uma coisa hoje, amanhã Deus já falou outra coisa. Isso é complicado, hein? E quando a pessoa chega para mim e fala assim: pastor, Deus falou, eu falo assim: Deus falou, filho, toca o barco. E a gente vai colocando na conta de Deus aquilo que na verdade é capricho nosso. A gente vai colocando na conta de Deus aquilo que na verdade é cobiça nossa. Deus mandou, Deus me disse nada. Miserável, isso é coisa da sua cabeça. Você não olha para o seu histórico, entrando em furada, e Deus te mandou de novo entrar numa furada. Mas Davi fez isso. E eu pergunto para nós: será que estamos destruindo nossas famílias, afastando os nossos filhos dos propósitos de Deus, apenas por conta de caprichos nossos? Foi isso que Davi fez. Esses foram os erros de Davi. Eu quero te fazer uma pergunta, para a gente caminhar para o final. Você se identifica com alguns deles, alguns desses erros? Você prefere o seu próprio desejo acima da vontade de Deus? Você prefere cobiçar o que você não tem, o marido que você não tem, a esposa que você não tem, o carro que você não tem, invejar a vida de alguém que você só vê pela internet, ao invés de valorizar a sua própria vida? Você prefere o palácio do que a guerra? Você começou a preferir apenas o conforto? E eu vou dizer uma coisa: vale pensar aqui que nem tudo aquilo que nós ganhamos de bênção é Deus que dá.
Que isso, pastor? Calma que não é heresia. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, quem prometeu mundos e fundos apenas em troca de adoração a Satanás, foi Satanás. Eu te coloco no pináculo do templo, se prostrado me adorares. Eu te dou a casa que você quiser, o carro que você quiser, a mulher que você quiser, o marido que você quiser, a fama que você quiser, o recurso que você quiser, se prostrados me adorares. Porque assim como Deus tem os seus servos para te abençoar, Satanás tem os servos dele para, se parecendo com um anjo de luz, parecer te abençoar, mas serem na verdade juízo e tropeço na sua vida, para que você ache que é bênção, mas isso está afastando a sua família do propósito de Deus. Eu te pergunto, essa é a sua história? Eu diria que, de certa maneira, essa é a história de todos nós, em algum grau. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: esta é a minha história. Eu cometi pecados terríveis, eu cobicei o que não era meu, eu cobicei o carro do outro, a casa do outro, eu adulterei, eu menti, eu invejei. Será que tem jeito para a minha vida? Meu Deus, eu estou vivendo uma história desgraçada até aqui, de escolhas erradas. Será que eu vou continuar vivendo assim? Será que tem jeito para mim? Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, meu irmão. A graça de Deus é maior do que o seu pecado. Pastor, como assim? Vou te explicar. Se eu te pergunto assim: quem é Davi? O que você me responde? Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é adorador, toca com harpa. Davi é rei de Israel. Escute uma coisa, meu irmão: quando pensamos em Davi, o nosso coração se enche de honra e admiração. Lembramos do jovem corajoso que enfrentou Golias com uma funda e 5 pedras. Lembramos do pastor de ovelhas que se tornou um rei, do homem que tocava harpa e fazia demônios fugirem com a sua música. Lembramos do salmista que escreveu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, em verdes pastos me faz pastar. Guia-me a águas tranquilas e a pastos verdejantes por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A gente lembra do salmo, lembra do salmista, lembra do escritor Davi, lembra do adorador apaixonado que dançou diante da arca da aliança. Como eu disse, em 1 Samuel 13, lembra do homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque foi essa a imagem que permaneceu da história trágica de Davi. Eu pergunto: como que um homem com uma história trágica de adultério, de morte de filho, de incesto e estupro dentro da família, do filho querendo roubar o seu trono, como que uma história trágica dessa é lembrada pelas partes boas? Eu te digo como: a graça de Deus é maior do que o pecado de Davi. Aquilo que Deus fez para perdoar o seu pecado e restaurar a história de Davi é maior do que os erros que Davi cometeu. Eu repito o que eu disse no início: família perfeita não existe, mas existe família alcançada pela graça e pelo perdão de Jesus. Existe família que na sua limitação, fraqueza, desordem, discórdia, pecado, ao se arrependerem, encontraram favor. O que Deus fez com Davi foi blindar a história. A história está aqui, foi contado, o pecado está escancarado. Mas a imagem gravada na cabeça das pessoas não é da desgraça.
é da graça de Deus. Se você deseja receber sobre a sua família e sobre a sua vida a graça de Deus, para que aquilo que Deus fez fale mais alto do que aquilo que o seu pecado fez, eu quero te dar 3 conselhos para terminar. Número 1, reconheça o seu pecado. No capítulo seguinte, 2 Samuel 12, Natã, o profeta, confrontou Davi, e Davi respondeu no versículo 13: pequei contra o Senhor. Você pode fechar os seus olhos por um instante, colocar a mão no seu coração e falar isso comigo? 1, 2, 3 e pequei contra o Senhor. Eu vou contar até 3, você vai falar de novo. 1, 2, 3 e pequei contra o Senhor. Você quer viver uma história cheia da graça de Deus? Você vai dizer assim: pastor, o senhor não conhece a minha história. Eu conheço a história do Davi. Está pior? Não, a história do Davi é a nossa história. Você vai dizer: pastor, mas é muito pecado. Eu vou dizer para você: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas você precisa, em primeiro lugar, reconhecer o seu pecado. Davi diz: pequei contra o Senhor. Eu quero te dar esse momento para você fazer isso enquanto eu falo. Reconheça o seu pecado. Segundo, se arrependa do seu pecado e receba o perdão de Jesus. 2 Samuel 12, 13, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, Davi. Deus perdoa o seu pecado e te livra do juízo pior. Muitas consequências, infelizmente, acontecem mesmo com os pecados perdoados. As consequências aparecem muitas vezes. Mas Deus está dizendo: eu poderia finalizar a tua vida. Por conta do teu pecado, eu poderia tirar a tua existência, mas eu não vou fazer isso. Eu vou perdoar o seu pecado, e você não morrerá, para que a sua história seja lembrada por aquilo que eu fiz nela. Portanto, se arrependa do seu pecado e receba o perdão de Jesus. E por último, terceiro, você quer que a sua vida e a sua família sejam cheias da graça de Deus? Envolva a sua família no plano de Deus. Meus irmãos, use as bênçãos que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, os recursos financeiros, intelectuais que Deus te deu. Use os bens que Deus te deu para potencializar o propósito de Deus na sua família, e não para afastar a sua família da presença.